Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Sou Andy Wagner, psicanalista, filósofo, conferencista e, como sempre digo, há 10 anos aproximadamente me dedico exaustivamente ao estudo da sexualidade humana. E o vídeo de hoje é para responder a pergunta que veio da cidade de Porto Alegre, capital do meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no Brasil. A pergunta é de um grande amigo meu, filósofo, e que faz essa pergunta, e eu pedi permissão então a ele para responder esta pergunta, porque é uma pergunta muito boa mesmo. Então, no vídeo da semana. A pergunta é de Alan Alves e diz o seguinte: Caro Andy, que bom que Portugal avança nos reconhecimentos dessas questões de gênero. Ele está aqui se referindo à recente lei aprovada aqui em Portugal sobre a autodeterminação de gênero. Da sua fala, algo me chamou a atenção. Por que a necessidade de tratamento hormonal, dado que as características biológicas são dadas pela natureza? Não posso ser mulher com pênis e barba ou homem com vagina e seio? Então vamos à primeira parte da pergunta. A idade já me faz ter que ler outra vez. As características biológicas são dadas pela natureza. Bem, a questão aqui é que às vezes a natureza precisa de uma ajudinha, né? Uma das características que a natureza me deu foi esta minha brutal miopia, e eu preciso, né, ajudar um pouquinho a natureza, né, para então estar bem. E não se trata só disso. Há outras questões onde a natureza às vezes não completa tudo, ou enfim. Aí vem uma questão profunda que se poderia discutir por muito, muito tempo, a questão da perfeição e imperfeição, natureza perfeita, não perfeita, e pronto. Mas não é esta a questão. A questão é, por exemplo, situações como o lábio leporino, é uma característica que a natureza ali, né, não completou, sei lá como considerar isso. Isso é perfeitamente normal e às vezes é preciso que nós empurremos um pouquinho, de fato, não é outra a situação. Precisamos empurrar um pouquinho a natureza e ajudá-la nas suas configurações. Então, isso ainda eu não estou abordando nada referente a questões de sexualidade em qualquer uma das suas esferas. Estou apenas aqui fazendo uma análise, sem responder em princípio nada, a respeito da característica ou das características dadas pela natureza, né? Então, esse é o primeiro ponto. As características, às vezes, né, não são totalmente completas, às vezes, e se precisa realmente, às vezes, nós mesmos ajudarmos a natureza nisso. Então, essa é a primeira questão quanto a o pressuposto de que, pronto, a natureza nos dá as características e ponto final. Não há ponto final aí. Aí existe uma vírgula. A natureza nos dá características, vírgula. Primeira questão. A segunda questão, lá tenho que eu ir de novo para o texto. Não posso ser mulher com pênis e barba ou homem com vagina e seio? Claro, e temos muitos exemplos disso, né? O exemplo que eu me lembrei, até porque é uma pessoa que eu admiro profundamente e etc., é a nossa querida, porque ela realmente é uma fofa, querida, a Laerte Coutinho. Tudo que sei da Laerte Coutinho é que ela é uma mulher, 100% mulher, e não me consta que ela tenha feito qualquer, vamos dizer, tenha dado qualquer ajuda à natureza no sentido
de ser mais mulher fisiologicamente, porque aí está a grande questão. Ela é mulher, não é? E fisiologicamente ela continuou sendo do sexo masculino e ponto. Aí está uma das questões. Uma mulher 100% mulher, e penso que só os tolos poderiam questionar a condição de mulher da Laerte. Entretanto, ela fisiologicamente manteve suas características do sexo masculino. Outro caso, dentre muitos, é o caso da Conchita Wurst, por exemplo, não é? Ela é uma pessoa cujo gênero, né, está numa transidade, essa é a palavra, numa transidade, onde ela, pronto, se caracteriza mais como uma mulher drag queen, considerando que ela flutua, né, nessas suas, vamos dizer, esferas, não é? Mas quando ela está como mulher, e ela está e é ali mulher, 100% mulher, ela tem barba, certo? Esta é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é: tanto é verdade, Alan, que sim, homens e mulheres, no caso, vamos tomar, homens podem ter vagina e mulheres podem ter pênis, barba, seios, enfim, essa coisa toda, que até que uma mulher trans, vamos tomar o seguinte exemplo, tomem-me como exemplo, Andy Wagner, imaginemos que eu fosse uma mulher trans, até o dia de hoje eu sempre terei sido mulher, tendo assumido isso ou não, terei sido sempre mulher, 100% mulher, é uma das opções, né? Uma das situações, melhor dizendo, 100% mulher, e se eu não fiz ainda nenhuma mudança e alteração na minha expressão de gênero, e aqui está a grande confusão, todos fazem. Uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é a expressão de gênero. Eu posso ter uma identidade de gênero 100% mulher, feminina, gênero, e estar ainda com esta minha figura, certo? E poderia mantê-la? Teoricamente sim, poderia mantê-la, mas aqui vem um outro fenômeno, que não é só a identidade de gênero, é também a outra esfera conectada à identidade, uma vez que ela se consolida, né? E ela se consolida muito cedo, ela se consolida com 3, 4, 5 anos de idade, acabou, está pronta, já está ali consolidada. Então, essa outra parte, que é o que nós chamamos de expressão de gênero. E aí que vem a questão de uma mulher como a Laerte, que expressa o seu gênero de uma forma mais, creio eu que esta palavra não é adequada, superficial, porque não há nada de superficial ali, mas eu quero dizer no âmbito de não ir à sua fisiologia, não é? A palavra superficial realmente esqueçam lá. Apenas ela manifesta, na sua expressão de gênero, eis como aquela mulher expressa o seu gênero no seu tempo e na sua cultura, certo? Outra coisa é a Conchita, outra coisa é uma outra mulher, vamos dizer, mulher Andy Wagner, tá certo? Que no momento que assumo isso, por exemplo, são muitas as formas disso acontecer, estou usando uma delas, o assumir. Eu então sinto a necessidade, que tem tudo a ver apenas com a minha expressão de gênero, que não tem diretamente nada a ver com a minha identidade de gênero, então eu vou expressá-lo. Isso é muito comum.
Por isso, muitas crianças, eu não penso, é, as indicações, os indicadores, melhor dizendo, 70, 80% das crianças já buscam, sobretudo criança, busca expressar-se segundo o seu gênero, inseridas naquela cultura que elas estão. Então, imediatamente, a criança naturalmente vai buscar a expressão de gênero segundo a cultura que está inserida e segundo o seu tempo. Isso é muito mais comum nas crianças e aquele período que precede a puberdade. E aí vem a questão da puberdade, então, por que hormônios? Por causa disso. Imagina o caso de uma criança, não quer dizer que todas tenham esta necessidade, mas daquelas que, chegando à puberdade, inseridas num contexto de expressão do seu gênero, não se está falando aqui de identidade, a identidade já está consolidada e definida, essa criança, sobretudo um púbere, vai querer, imaginem uma menina, ou melhor dizendo, até o caso do menino, um menino trans que chega à puberdade e começa a desenvolver seios, não é? Então é simples, isso não é nada assim tão, né? Que ali se venha a necessitar, por desejo daquele menino, a introdução então de um tratamento hormonal, que na verdade existe um mito de que um tratamento hormonal é uma coisa assim, e isso é um mito, porque o tratamento hormonal ele sempre é de característica, de caráter reversível, não é? Quando já se vai para outras esferas da adaptação da fisiologia àquele gênero, então sim, já vamos para uma esfera mais irreversível. E agora, para encerrar, uma coisa muito importante, que é a situação da intersexualidade, estamos falando de fisiologia, nos mostra muito bem esta situação da desconexão que existe, que é necessária que nós entendamos a desconexão que existe entre configuração de gênero e identidade de gênero. Não estou falando agora de expressão, estou falando de identidade de gênero e estrutura fisiológica. É o caso das pessoas intersexo, não é? Uma pessoa ou é do sexo masculino, é um sexo, ou é do sexo feminino, é outro sexo. Esse espectro do que é sexo masculino e sexo feminino é bem amplo, existem muitas configurações de masculino e feminino, e existe uma parte central que nós chamamos de intersexo. Uma das configurações, vamos colocar a da genitália dúbia. O que acontece? A genitália dúbia é situações, por exemplo, cromossômicas, onde parte das células são XX e parte das células são XY, e tantas outras configurações, onde não existe a menor possibilidade de se determinar fisiologicamente o sexo na forma compreendida binária de masculino e feminino. Primeira coisa que acontece são as cirurgias mutilatórias, que normalmente, quando a criança nasce, por uma determinada idade tenra, se percebe essa questão da intersexualidade, vai se fazer cirurgias e a palavra do médico, criem-na como menina, como se fosse assim. E acontece muito isso, sobretudo porque as cirurgias para adaptação à fisiologia feminina são mais fáceis de serem feitas. Então fazem aquelas crianças serem meninas. E aí que nós observamos, foi já há décadas atrás, esses primeiros fenômenos de incongruência, onde se começa a perceber que a configuração da identidade de gênero é autônoma e não conectada à fisiologia. Porque mesmo tendo se feito muitas cirurgias adaptadas ao sexo feminino, fisiologicamente, chega num determinado momento, ocorre situações dramáticas, muito graves, mas muito graves mesmo, quando se percebe que
o gênero que se configurou naquela pessoa foi o gênero masculino, o que não tem conexão nenhuma com o fato de ter pênis ou vagina, ou uma pessoa intersexo, por exemplo, que nasceu com esta situação de ter uma outra configuração fisiológica de sexo. Está claro isso? Então, neste caso, se percebe muito mais claramente esta desconexão destas esferas. Depois a terceira, que é a orientação sexual, mas destas esferas. E o pior é quando isso se mantém em segredo, como muito frequentemente acontece, ou melhor dizendo, são feitas estas cirurgias, é mantido em segredo para a criança é criada como menina e a criança começa a entrar numa situação de inadaptabilidade tremenda, levando aos altos índices de suicídio que se tem, porque evidentemente aquela menina, depois de às vezes muitos anos, já na fase adulta, vai descobrir que na verdade havia sido feita uma cirurgia mutilatória e ela não era, não seria e nunca foi uma menina. Tratava-se de um menino. E aí fazer esse processo de reversão torna-se evidentemente muito mais difícil e grave. Então espero que tenha explicado isso. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo porque estes assuntos não são assuntos para se falar em 5 minutos, nem em 17 como já estamos. Isso são assuntos muito complexos e tento ser nietzschiano, aforístico, para conseguir em tão pouco tempo explicar algo tão complexo. Então aqui só para então lembrarmos, uma coisa são as características da natureza, outra coisa é identidade de gênero, expressão de gênero e a independência do que significa, do que é a configuração do gênero numa pessoa e a sua relação com a sua configuração fisiológica. Ufa, espero que tenha conseguido explicar a pergunta do Alan, que claro, vindo de um mestre em filosofia, a pergunta é claro que tinha e tem um grau alto de complexidade. Espero que tenha sido claro, digo isso mais uma vez, muito obrigado e nos veremos na semana que vem.